Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos que seguem este canal. Desde já, peço que você se inscreva no canal, assine, ligue o sininho das notificações e já escreva aqui embaixo qual a sua opinião a respeito desse tema. Esse canal tem um propósito, um dos propósitos desse canal é expandir o estudo bíblico, né? Simples exposição do que está na Bíblia, certo? Capítulo por capítulo. Vez passada nos falamos do capítulo 1 de Timóteo. Estamos na primeira carta de Paulo a Timóteo, no qual ele é uma carta pastoral, orientando como deve ser a postura dos líderes, certo? Como deve ser a postura quanto aos falsos mestres, caracterizando os falsos mestres e caracterizando o fim, né? O fim funcional, prático, baseado na fé em Cristo do Evangelho, né? O fim prático do Evangelho. Quando o Evangelho ele é sadio, genuíno, verdadeiro, o seu fim é as boas obras, né? Foi caracterizado também pela descrição, certo? De uma vida antes e depois, tanto uma vida regrada nas tradições humanas, nas tradições do Antigo Testamento, nas tradições humanas, quanto a mais a diferença quando uma vida é resgatada pela força da fé salvífica que Deus traz ao conhecimento da verdade do Evangelho. O próprio Paulo se colocou como exemplo, certo? E também foi descrito pormenores quanto ao o que é naufragar na fé, certo? Nesse capítulo 2 da carta de Paulo a Timóteo, ele vai falar sobre como deve ser a nossa adoração e como deve ser a nossa intercessão. Ele linka adoração à postura de como deve ser a vida das pessoas dentro da igreja, principalmente de forma geral e especificamente entre homens e mulheres, certo? Esse capítulo tem 15 versículos, né? E eu consegui dividir ele em três grandes partes, certo? Primeiro, recomendações e pormenores quanto à intercessão. Recomendações quanto a características genuínas de um apóstolo verdadeiro, certo? E recomendações, certo, específicas para homens e para mulheres. Recomendações. Paulo vai dar recomendações e orientações como deve ser a postura e qual é o papel de cada um desses sujeitos na igreja do Senhor, certo? Então, vamos fazer uma leitura rápida, né? Capítulo 2 de Timóteo, da carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, vai falar assim. Vamos fazer uma leitura rápida em nome de Jesus. Diz assim: o primeiro título é Devemos fazer orações por todos os homens. O segundo título é Os deveres das mulheres cristãs, certo? Versos 1 ao 8 vai falar assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, a nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha ao seu tempo, para que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doador dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contendas, né?
A segunda parte, os deveres da mulher cristã. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças e com ouro e pérolas e vestidos opulentos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. As mulheres aprendam em silêncio com toda a sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque o primeiro foi formado o Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas quem foi enganado foi Eva, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se com modéstia permanecerem na fé, na caridade e na santificação. Certo? Então, Pai, te agradecemos por essa palavra. Abençoa nosso coração para que possa, além de receber e entender esta palavra, a possamos colocar em prática em nome de Jesus. Certo? Amém. Diz assim, versos 1 ao 3, vai falar sobre o objetivo, certo? O objetivo da nossa intercessão. Certo? Intercessão é um dever geral, mas alguém tem que tomar o pontapé, digamos assim, tem que tomar a iniciativa. É um dever geral, mas tem alguém que tem que tomar a iniciativa, certo? Mas aqui vai falar do objetivo. Primeiramente, quem deve receber nossa intercessão, certo? Certo? Ele fala sobre os oficiais, os reis e governadores, né? No nosso caso, contextualizando, orar pelos deputados, orar pelos vereadores, pelos prefeitos, orar pelos governadores, certo? Pelos presidentes, orar por eles. Esse é o objetivo, o primeiro objetivo da nossa oração. É por todos os homens, mas principalmente pelos que estão em eminência de autoridade, certo? Versos 1 ao 2, 1 ao 3, vai falar agora o motivo, né? O motivo, qual deve ser nossa motivação, que nos deve nos levar a orar. Que todos eles venham ao conhecimento da verdade. Versos 4 ao 6 vai falar a descrição de nossa intercessão, certo? Até para orar, Deus tem os seus pormenores e as suas nuances que Ele estabeleceu assim, porque assim devemos orar, certo? Só abrindo parênteses. Muitas igrejas têm culto de intercessão, não há nada contra, é até louvável, beleza? Só que assim, até as orações, nossas orações eles são erradas, o modelo delas são erradas. Por quê? Porque não são feitas conforme o modelo apostólico, o modelo bíblico, o modelo que Jesus deixou. O motivo, o alvo das orações não podem ser aleatórias. Sim, Senhor, cura aquela pessoa, salva, mantém em prosperidade, mantém saudável o bem. Mas o arrependimento, mas a salvação da alma, e a saúde espiritual, e a salvação da alma, e o nascer de novo dessas pessoas, né? Então, o primeiro e único objetivo aqui é esse, o conhecimento da verdade. E qual verdade é essa? Ele vai descrever nos versos 4 ou 6, de que deve ser a nossa oração. Senhor, que o presidente Lula, eu estou partido aqui, que o Bolsonaro, que sei lá, o governador tal, bababá, independente se é corrupto ou não, nosso dever como cristão é orar, nesse objetivo, nessa intenção, né? A oração, o modelo é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O reino tem que chegar, e o conhecimento do reino tem que chegar a todos, né? Porque se eu não oro de forma, o modelo bíblico corretamente, se eu não orar de acordo com o modelo bíblico, de que adianta eu desejar que essa pessoa pedir para Deus que tenha sabedoria para governar, se a pessoa não nasceu de novo? Vai, numa hora ou outra, não vai ter temor de Deus, certo? Não vai
a sua naturalidade, a sua espontaneidade de pecador vai surgir uma hora ou outra, e ele vai entrar em corrupção. Ele vai fazer vista grossa em partidarismo. Ele vai fazer alguma coisa errada, certo? Porque não é nascido de novo. Aí o que acontece? Essa pessoa vai causar dor de cabeça, problemas para o que eles estão governando, né? Para o povo. Então, a nossa oração, o objetivo é que eles conheçam a verdade do único Deus, que eles conheçam o seu mediador e o seu testemunho, o Novo Testamento, as implicações, o espectro profundo, que eles possam ter um encontro com a verdade de Cristo e do novo nascimento possa ocorrer na vida dessas pessoas que estão em eminência, né? Esses oficiais, essas autoridades. Essa deve ser a única propósito de nossa oração. O demais vem por acréscimo, se Deus quiser. A cura, a sabedoria para governar. As demais coisas vêm por acréscimo, mas que principalmente é que essa pessoa venha o conhecimento e possa aceitar Jesus e nascer de novo, mudar de vida, certo? Esse dos versos 4 ao 6, primeiro 1 ao 3, 4 ao 6, certo? Aqui então Jesus, ele vai nos pedir através da carta do apóstolo Paulo essas coisas na nossa forma de interceder por todos os homens. Só dessa maneira, ele descreve no texto, que a gente vai viver quieta e repousadamente. Só quando a pessoa nasce de novo, só quando a pessoa tem o temor do Senhor, né? Quando a pessoa reconhece Jesus, vem a verdade do conhecimento. Só quando as autoridades, né, passam a ter esse novo nascimento na vida delas, né? A segunda parte é bem curta, né? Vai falar sobre a característica genuína de um verdadeiro apóstolo. Ele fala que ele foi chamado, certo? O qual se deu para o que eu digo a verdade em Cristo e não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Né? Um verdadeiro apóstolo é pessoalmente chamado por Cristo, né? Para pregar o evangelho, não para pedir dinheiro de outros, não para construir um castelo de vaidades, de riquezas, não para viver na opulência e no luxo à custa das ovelhas. Não. Foi até para ser perseguido por causa da verdade pura do evangelho simples. Né? Esse é o característico do verdadeiro apóstolo. Até de um verdadeiro líder, digamos assim, né? No Senhor. Certo? O verdadeiro apóstolo é constituído para anunciar Jesus, para pregar Jesus, certo? Aí a última parte vai ser dividida em duas recomendações, a dois tipos de sujeitos, de pessoas dentro da igreja. Aos homens, né? Ele vai falar do verso 8, como deve ser a nossa intercessão, ou nossos intercessores, né? Já foi falado como, agora fala quem deve ser os principais, os que têm que encabeçar a intercessão. Vai falar sobre como deve ser feita a intercessão, certo? A maneira como deve ser feita. E a qualidade dos que intercedem, certo? Porque assim, abrindo parênteses de novo, existe o ministério de intercessão nas igrejas, nada contra, é muito bom, proveitoso, só se é feito de acordo com os nuances e as características que as orientações dos apóstolos e a palavra de Deus exigem, né? Beleza? O que ele exige então nos versos 8? Primeiramente, a gente costumeiramente errada, a gente vê que na frente das intercessão, ministério de intercessão, principalmente na Assembleia de Deus, também tem congregações mais pentecostais, que normalmente a intercessão, até de madrugada, né,
Quem está na frente são as mulheres. São as mulheres. E é errado, porque o texto aqui fala de um caráter masculino no modo da intercessão. Dá uma conotação masculina de quem deve ser aquele que deve ter a primazia, de quem deve ter fazer o pontapé, o que deve ter assim a iniciativa. É masculina, biblicamente falando, é masculina, né? Porque fala que deve ser masculina, né? Recomenda aos homens, né, de levantar as mãos, com as mãos elevadas, né? Aqui, as mãos elevadas, orando, não tem nada errado. Você ficar ali na frente da prefeitura orando, não tem nada errado. Ao menos que você se encaixe nessa situação específica. As mãos levantadas. A intercessão é assim. A gente ora por alguém, a gente ora, levanta as mãos. É a orientação bíblica, as mãos levantadas. Mas, beleza, homem com mãos levantadas. Mas qual é a qualidade dessa pessoa? Tem que ser uma pessoa santa. Mãos santas. Sem ira e sem discussões. Certo? Como eu estava falando, tem ministério de intercessão, mas se você vai passar a lupa das escrituras, a pessoa está rejuntada, não está casada, a pessoa nem foi batizada, né? A pessoa não sabe que é santidade, não sabe que a santidade é um atributo de Deus, que é transferível e que é obrigação e ao mesmo tempo natureza doada do Espírito Santo para nós. Não sabe nada sobre a santidade, né? Não tem testemunho de santidade, né? Não pratica a devoção a Deus, a consagração a Deus, não está envolvida em nada disso. Deve para todo mundo, não cumpre com o seu dever de cidadão, não paga os impostos, vive envolvido em corrupção, em imoralidades, né? A pessoa vive metida em brigas, em discussões, né? E aí a pessoa quer ficar na igreja de canto com as mãos levantadas intercedendo? Ou quer ficar numa esquina ou no monte indo levantar as mãos e interceder pela cidade? Quando a pessoa de fora vê e diz, eu não quero ser participante disso, porque esse daí se diz cristão e faz tal coisa. Então, traz a vitupério o nome de Cristo. Faz que as outras pessoas blasfemem contra o nome de Cristo. Então, biblicamente, esse tipo de intercessor, errado, não está fazendo nada. Só está gastando saliva e fôlego ali, certo? Então o modelo é esse, é masculino, certo? Com as mãos elevadas, santas, sem ira e sem discussão. E é isso. Tem também os versos 9 ao 11. Vai falar sobre a última parte, né? Versos 9 ao 11. Vai falar sobre como deve ser a postura da mulher. Qual é o objetivo principal da mulher? O papel da igreja, né? O seu papel, sua postura na igreja, certo? Então ele recomenda que a mulher se vista de modéstia e prudência e de pudor, né? E se essa pessoa, se essa mulher tem tendência, né? O ponto A, né? Prudência, modéstia prudência, modéstia e pudor, né? Isso está bem claro. A pessoa não pode se apertar para aparecer as silhuetas do corpo. A mulher não pode usar o seu corpo como distração durante o culto ou durante sua vida, né? Distração, usar seu corpo para vantagens, porque isso é errado. Isso não é postura de uma mulher cristã, né? Ele fala isso, né? Ponto B. Se essa mulher tem tendência, se você, mulher, se você, marido, vê que sua esposa tem tendência exagerada, a opulência, a vaidade, a querer se arrumar demais, porque assim, uma mulher tem que se arrumar. Uma mulher precisa ser do sovaco cabeludo, do bigode, ou ficar toda gelatinosa. Não. Tipo assim, tudo tem um limite, né? Tem que ter prudência, né? E autocuidado, certo? Mas assim, se essa mulher tem essa tendência vaidosa, a fazer penteados opulentes
e joias e bugigangas e ornamentos de luxo, o que recomenda o apóstolo Paulo? Que ela troque isso, jogue essas coisas fora e troque isso pelas boas obras. Viu? Se você tem essa tendência, use essa força para esse tipo de que você essa inclinação, essa força que você tem inclinação, use inversamente para fazer boas obras. Porque as boas obras, elas enfeitam tanto a parte espiritual, moral, ética, quanto diante dos homens. Sabe? É um adorno e faz a mulher ser atrativa de uma maneira mais plena e profunda. Certo? Diante de Deus e diante dos homens. Embeleza mais. É uma beleza que vai para que salta para a vida eterna. Certo? Então a verdadeira beleza e ornamento para as mulheres se dá no reino de Deus quando ela é celosa por boas obras. Certo? Ponto C. Não pode exercer autoridade sobre o homem na área eclesiástica. Não pode. Não pode. Talvez no mundo isso é normal pelo feminismo. Talvez no mundo ele é normal porque esse mundo é jaz no maligno, certo? Ou porque é normal lá. Mas dentro da igreja, não é. Não é. Então ele fala, não deixe que a mulher governe sobre o marido, nem tenha a autoridade para ensinar. Não deixa. Certo? É do homem, masculino. A oficialidade, a autoridade para conduzir, certo? Para orientar, para ensinar, a autoridade, né? É masculina dentro da igreja. Dentro de uma igreja sadia. É isso você já vai definir quando você entra numa igreja e vê que existe liderança pastoral feminina. Aí já está errado. Já é um ponto para você ficar atento a isso e evitar se congregar ali, certo? Beleza. Aí o ponto D. Seja aluna do seu marido em submissão. Uma mulher que se diz que é cristã, se diz que ama a Deus, certo? E está casada com um marido cristão, certo? Ela deve ser aluna do seu esposo, aluna do seu marido. Se ela tem qualquer dúvida, qualquer circunstância ali que ela não está entendendo, o marido cristão deve ser o professor da sua esposa. É o normal. É o esperado conforme as escrituras. E se essa mulher se diz cristã e se diz muito amante de Deus, ama muito a Deus, a Jesus Cristo, muito fervorosa, ela deve esperar no Senhor essa orientação do seu marido e exigir até o seu marido que lhe ensine sobre tal dúvida, que desfaça essa dúvida dela, certo? Esse é o ponto D. Aí a última parte vai falar sobre o motivo teológico da submissão feminina. O porquê o apóstolo Paulo está falando isso. Isso quebra muita coisa dessas igrejas atualizadas que insistem em colocar a liderança feminina. Certo? Primeiro ponto A, versos 13 ao 15, vai falar a sequência da criação. Por motivos teológicos, um motivo teológico é a sequência da criação. De fato, o último a ser criado da criação foi o ser humano. Só que a última da última foi a mulher. A mulher existia dentro do homem. Deus tirou a mulher dentro do homem e formou ela da costela. Certo? Ponto B. Início da sugestão ao engano. A mulher, por um sentido teológico, ali no Jardim do Éden, por princípios, por evidências, foi demonstrado que ela é mais sugestionável ao engano. Seja pela parte sentimental, seja pela sua fragilidade corporal, fisiológica, digamos assim. Ela é mais sugestionável. Ela é mais flexível para
tolerar certas coisas que não podem ser toleradas diante de Deus. Certo? Então, ela é mais sugestionável, ela foi enganada pela serpente. E o último ponto, pelo simples propósito bíblico nela para ela exigida, que foi o quê? Criando filhos, né? Criando filhos. Ele fala aqui, ó. Fala, as páginas foram trocadas aqui, desculpa. E sem dúvida alguma, aqui, e salvar-se-á, porém, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então, qual é o propósito dela? Gerar filhos. Isso tanto no sentido espiritual, no sentido de evangelizar e discipular alguém ao temor do Senhor, ao evangelho, certo? Ao conhecimento de Cristo, tanto primeiramente com seus filhos, quanto também como discipuladora de crianças. De seus filhos e de crianças e de pessoas. Certo? No evangelismo não tem problema. No evangelizar, no discipular não tem problema. A mulher pode discipular, pode ensinar. É um dever, aliás, geral. Agora, de autoridade da igreja, de ensino, não pode. Certo? Mas principalmente voltada à parte feminina e às crianças. Certo? As crianças. Sendo assim, ela vivendo em santificação, ela permanecendo na modéstia, de forma modesta, como foi escrito antes, na fé, certo? Na fé em Cristo e na caridade, ou seja, nas boas obras, na santificação, ou seja, na dedicação constante a Deus, ela herda a vida eterna. Esse é o propósito, gerar filhos para Deus e seus próprios filhos gerados na carne, conduzidos no temor do Senhor, ela se dedicando às boas obras e à santificação. Assim ela herda a vida eterna. É o propósito dela, das mulheres, da mulher cristã. E ele encerra então dos versos 13 ao 15, falando dos motivos teológicos e o propósito da mulher, certo? Então, Deus nos ajude em nome de Jesus a não ficarmos apenas no conhecimento, mas na prática correta da nossa vida cristã, que é um sinal da nossa vida espiritual sadia e que estamos unidos com Cristo. Pai, te agradecemos por esta palavra. Permite-nos não apenas ficarmos com o conhecimento dessas verdades, mas que a pratiquemos, sejamos pessoas ávidas para as boas obras, celosas de boas obras. Em nome de Jesus, amém.